que coisa interessante. Muitas vezes, uma simples maneira, né, de você tratar o seu negócio, de você mudar alguma coisa, pode ser pequena. Pode aumentar suas vendas em 5 vezes ou mais. Olha que interessante. Só para vocês terem ideia, lá em 1959, eu estou meio saudoso, né? Eu sou um estudioso de supermercado, eu sempre gosto de... Eu conheci muito dos donos, né? Dos grandes supermercados, dos primeiros supermercados, tive esse privilégio. E escutei algumas histórias, né? E lá por volta de 1959, não existia embalagem para chocolate. O chocolate era vendido em barra, assim, sem estar embrulhado, nada. Não existia, acho que, papel alumínio, não existia isopor, não existia plástico, não existia nada disso. Lá por volta de 1959, o que aconteceu? Alguém fez alguma coisa e conseguiu aumentar em 5 vezes a venda de um determinado produto. Uma ação simples, né? Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Roberto Draeger. A gente dá aqui um passo de cada vez no canal, mas o céu é o limite. A gente, né, faz o quê? Duplica, triplica e multiplica o seu negócio. Mas vamos voltar lá, né? Ernesto Franceschini, eu acho que é o nome desse cara. Ele era gerente de uma loja e essa loja tinha uma bombonière. E esse bombonière, por causa dessa loja ser muito grande para os padrões da época, lá em 1959, 1960, ele resolveu fazer o seguinte: ele começou a embalar de 3 a 5 barras de chocolate, talvez no papel, a gente não sabe bem como é que foi o negócio. Mas aí ele pegou essas barras de chocolate que eram vendidas, né, a granel, podemos dizer assim, né? Interessante, né? A marca era Diamante Negro. Foi o primeiro chocolate, vamos chamar assim, que foi embalado no próprio sistema PegPag, né? Que é o sistema de supermercados. Inclusive eu conheci o supermercado PegPag. Você conheceu esse supermercado PegPag? Eu conheci aqui no Rio de Janeiro. Se você conheceu, qual foi o primeiro supermercado aí que você conheceu? Coloca aqui no comentário aqui para a gente saudar, né, aqueles, vamos chamar assim, né, os veteranos desse negócio tão extraordinário que é o supermercado. Então, o Ernesto Franceschini, né, ele fez exatamente isso. Ele pegou, embrulhou esses 5 chocolates e a partir daí que começaram a criar algumas embalagens para produtos. Até então eles eram produzidos a granel, colocava lá dentro de um vidro, alguma coisa assim, não tinha embalagem. E aí ele conseguiu, com essa simples ação, vender às vezes 5 vezes mais. Então, o que a gente tem que ver com essa situação é que o nosso negócio, ele não pode parar. A gente tem que sempre tentar pensar fora da caixa. Porque uma única ação pode fazer o quê? Pode render um diferencial para o seu mercado. Não só vender, mas te dar lucro. Fazer com que você continue. Então, às vezes, as pessoas me perguntam assim: Roberto, onde que eu boto o hortifruti? E aí vai depender da sua venda, né? Como é que está a sua venda, né, de hortifruti? Está boa? Não está boa? Né? Ah, mas tem muito sol. Então faz uma banca de hortifruti com rodinha. De manhã cedo, quando está fresco, bota lá fora, quando não tem sol. Ou então lá no seu mercado faz sombra à tarde, bota do lado de fora da tarde. Bota um toldo com blackout, que é um toldo com uma parte cinza embaixo, né? Ele tem 2 cores, em cima é a cor que você quiser, embaixo é preto, né? Cinza, que segura bem, né? Vamos chamar assim, o sol. Então, a gente tem que se adaptar, não existe uma resposta única para todos os mercados, para todas as mercearias. Assim, o que dá muito certo em alguns casos é você dividir seu hortifruti.
botar coisas que chamam, né, o cliente na frente da sua loja quando não tiver calor, né? Existe a possibilidade de você botar alguns produtos na frente do seu mercado, por exemplo, laranja. Mesmo com sol é difícil ela estragar. Abacaxi também, mesmo com sol é difícil estragar, quando tem um bom toldo. Olha que eu estou no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é quente pra dedéu, tá? E a gente trabalha aqui assim. Eu vou pegar o verãozão aqui e vou mostrar para vocês como é que o pessoal do Hortifruti faz. E aí o que a gente vem fazendo aqui também é trabalhando com menos quantidade do lado de fora e com a mais quantidade do lugar mais fresco. E aí o que você tem que fazer é ir se adequando, inventando, tracionando o seu negócio. E aí muitas vezes, em alguns mercados, a gente prefere colocar a parte de hortifruti, por exemplo. Tem uma grande rede de supermercado que a gente está, podemos dizer assim, está sendo toda remodelada. 50% a 60% desse mercado, a parte da frente é mercearia e a parte de trás é o que? São todos os produtos perecíveis, açougue, pão, hortifruti, tudo que é perecível está para trás. Nesse modelo de negócio, que são lojas grandes, né? São lojas de 500 metros, 600 metros, a gente está fazendo assim, dá muito certo, porque a pessoa vai para lá para fazer a compra do mês. E aí ele passa pela mercearia, compra lá, né, os perecíveis e depois volta para a mercearia. E aí a gente com isso consegue um movimento de aquecimento muito grande em toda a loja. E aí o que você tem que fazer é o seguinte, é você verificar, né, qual é o melhor movimento para o seu negócio. E aí se você ficar parado, estagnado, querendo encontrar uma resposta pronta, é muito difícil. Por quê? Porque respostas prontas não existem. Existem peculiaridades em cada lugar. Por exemplo, existem pessoas que, quando existe muita concorrência, por exemplo, eu tenho um mercado aqui que eu cito, né, um mercadinho, né, um mini mercado, que eu cito aqui como exemplo de concorrência. Ele está inserido entre o maior hoje, no meu ponto de vista, é o gigante, né, de atacado, que é o Atacadão. Ele está inserido a menos de 500 metros do Atacadão. Menos, eu não medi, mas eu ainda vou medir, eu já me prometi em fazer isso, que é o maior empresa hoje, no meu ponto de vista, que o Carrefour está comprando, inclusive foi aprovado agora, né, a compra do Carrefour de 20 lojas do Macro, que foi o primeiro atacadista. Eu também tive o privilégio de trabalhar, de layoutizar algumas lojas do Macro, criar um padrão para eles, e o Carrefour está comprando. Então essa loja pequena, ela está a 500 metros do maior atacado, no meu ponto de vista, que é o Atacadão hoje, tá? Mas não é só isso. Existe um grande grupo que eu também trabalho para eles, que eles venderam na Bolsa de Valores, tá? Eram alguns sócios e eles venderam na Bolsa de Valores as ações desse grupo. E aí foi tão valorizada que esse grupo, o que ele fez? Ele pegou o dinheiro das ações e comprou de um dos sócios. Então esse sócio ficou monetizado. No ano de 2020, eu fui numa reunião desse pessoal, que era exatamente o que eles estavam, qual era o plano deles do ano de 2020. Eles abrirem basicamente quase 2 lojas de atacarejo por mês, que é o Dom Atacadista. E aí essa pequena loja está a 400, 450 metros, não sei, talvez 600 metros do Dom. Quer dizer, está a 500 metros do maior atacadista que eu acho, e também está do Dom. Quer dizer, olha só, né? Uma loja aqui, outra loja aqui. E aí, como se não bastasse, na esquina, tá, gente? Na esquina, a 100 metros de distância, está um dos maiores mercados, mais baratos do Rio de Janeiro, que tem essa fama de ser barato, que é o supermercado de Guanabara, tá bom?
e que eu também tive o privilégio de trabalhar em conjunto com eles. E olha que interessante, essa pequena loja teve a audácia de não abrir só uma loja, ela abriu 2 lojas, né? Mas eu vou citar só uma. Pertinho, né? 500 metros do Atacadão, 350 a 600 metros do Dom, sou meio perdido na distância, porque o Dom é assim, indo para o lado, assim, né? O Atacadão é só ir reto, mas antes de passar pelo Atacadão, a 100 metros está o Guanabara. E aí, qual é a estratégia dele para ele vender? Ele vende muito, está feliz da vida, está ganhando dinheiro. Por quê? Porque ele se especializou como se fosse uma loja de R$1, R$2. Não que ele não venda outros produtos, mas o forte dele é exatamente R$1, R$2. Mas antes disso acontecer, o que ele fez? Ele foi malandro. Ele criou ele conseguiu uma licença e foi para perto desse ponto para vender esses mesmos produtos que hoje ele está vendendo na loja dele. E aí a estratégia dele é o quê? Aqui no Rio de Janeiro é permitido você usar a calçada. Então a calçada dele está lotada de produtos. Eu vou ver se eu vou colocar a foto aqui, um pedacinho do vídeo para vocês verem. Vou passar lá e vou filmar e vou mandar para vocês. Vou tentar inserir aqui rapidinho. E o que é interessante é que a estratégia dele, a gente está falando aqui de chocolate, de embalagem, e a estratégia dele é o quê? É exatamente essa, uma estratégia diferente. Então a concorrência nesse caso, por ele estar trabalhando com produtos, vamos chamar assim, lácteos, produtos de mercearia doce, com essa visão de R$1, R$2 é o apelo dele. Ele coloca tudo para fora da loja. Ou seja, ele dá comodidade, ele mostra os produtos. Mas olha que interessante, ele está muito perto de muita gente grande, gigantes. Mas isso não impede ele ter um bom faturamento, isso não impede a loja dele estar dando super certo. Por quê? Porque ele conseguiu fazer a estratégia da maneira correta, aquilo que deu mais certo, né? Em vez dele ficar parado, não, vou fazer aquela lojinha básica e deixar tudo aqui pertinho e não vou fazer barulho. Não, ele faz barulho. Mas antes dele fazer isso, ele pegou uma van, colocou perto desse ponto e começou a vender, abrir a van, né? E começou a vender. É uma estratégia, tá? De alguns grupos, tá? Esse é um grupo. De pegar essa van, conseguir essa licença e ir para determinados pontos para verificar a tração desse lugar, desse negócio. E ele deu super certo, ele botou essa van lá, fez esse trabalho por 6 meses, foi super lucrativo. Ele ia 1 ou 2 vezes por semana nesse ponto, não iria todos os dias, acho que é terça e quinta, e deu super certo. E aí, a partir de então, surgiu a oportunidade de negócio de uma loja, alugou a loja e hoje ele domina esse ponto mesmo de perto de um monte de concorrente. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, a dificuldade quem cria somos nós. Existem negócios muito mais fáceis de serem feitos, né? Por exemplo, se você não tem concorrente, se você tem dinheiro, tudo isso facilita muito o crescimento, né? Do seu negócio. Mas o que você não pode deixar de fazer é de pensar fora da caixa. E aí quando você faz, né, como o Ernesto lá fez, né, lá em 1959, 1960, começou a embrulhar os chocolates e com isso ele aumentou em 5 vezes a venda dele, é o que você tem que procurar fazer hoje, com seu hortifruti, com a sua padaria, né, como apresentar os produtos, e a gente faz esses testes sempre, porque o que eu sempre levo para vocês aqui no canal, e que eu quero deixar bem claro, é aquilo que a gente já fez e deu certo, né? A gente já fez e deu certo. E aí, quando a gente faz algo e já deu certo, a gente replica. E aí essa coisa continua sempre a dar certo.
Mas, em alguns momentos, né, dependendo do tamanho, e aí a gente, por exemplo, eu fiz uma loja que tem 200 metros quadrados. Na loja, 200 metros quadrados, com um investimento X, deu certo, né? Aí, às vezes, você quer replicar isso numa loja de 400 metros, tem uma grande possibilidade de dar certo, mas a gente tem que fazer o que? Validar na loja de 400 metros. E mesma coisa acontece talvez numa loja menor de 100 metros. E aí o que eu passo para vocês é as coisas que já deram certo. Mas uma coisa que você nunca pode deixar de fazer é testar e pensar fora da caixa, né? Ah, não estou conseguindo vender meus hortifruti não vendo. Então, alguma coisa está errada. Você está comprando errado, ou você está expondo errado, ou você não está trabalhando da maneira certa, ou você não está experimentando maneiras disso dar certo. E aí voltamos lá no chocolate. O cara vendia poucos chocolates. O que ele fez foi mudar a apresentação e criou-se aí a embalagem de chocolate. E aí ele conseguiu vender 5 vezes mais. Talvez uma simples mudança, né? Por exemplo, tinha um assinante aqui do canal, ele não estava conseguindo vender. Ah, não estou conseguindo vender, botei o hortifruti lá atrás. Beleza, então sabe o que você faz? Você manda botar a rodinha aí nessa sua banca aí, e de manhã cedo tá fresco. Ah, tá, até meio-dia aqui o sol tá tranquilo. Só a partir de 1 hora que começa a entrar dentro da loja. Beleza. Então até meio-dia o que você faz? Você pega seu hortifruti, parte dele e bota lá fora para poder chamar o cliente. E aí ele começou a vender muito mais. Então, o que você tem que pensar é sempre fora da caixa. Espero que esse vídeo tenha aberto um pouco as suas ideias. E aí, vamos dar o próximo passo. Não adianta você ficar vendo vídeo e não colocar, não partir para ação. Porque aí você não tem resultado, não tem lucro. E o que eu sempre falo é que você não pode parar. Porque se você parar, você morre. Um grande abraço aí para vocês.